Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, olha mais uma vez eu aqui, Anne Couto, para mais um episódio do CoutoCast. Pois é, estamos começando a temporada de setembro. Para você que vem acompanhando o nosso programa nas últimas temporadas, né? Nos últimos programas a gente tem trazido o formato de temporada para você maratonar, para você pegar aquele time dos assuntos, começo, meio e fim. E setembro não vai ser diferente, mas claro, a gente vai estar trazendo um assunto novo. E deixa eu te falar também, antes de tudo, quero trazer para vocês uma curiosidade. Para você que acompanhou a temporada de agosto, vocês viram que eu trouxe temas relacionados a desenvolvimento pessoal, onde nós trabalhamos assuntos relacionados ao processamento de dor. Pois é, na temporada de setembro, nós vamos dar sequência a esse tema relacionado ao desenvolvimento pessoal para que você continue a sua jornada de autoconhecimento. Mas antes, eu quero fazer aquela super solicitação que eu não posso deixar de fazer e os agradecimentos. Quero estar convidando vocês a estar assinando o nosso canal. Você que ainda não assinou, vai lá, assina o canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like, tá? E vem conosco acompanhar todas as temporadas do CoutoCast. Também quero agradecer a GS Distribuidora, que é a nossa parceira, a nossa apoiadora do nosso programa. Ela que é distribuidora independente dos produtos Rinodê. Também apoiar ao nosso programa, o nosso apoiador, a Arte Modular, pensou em imóveis planejados, pensou Arte Modular. E claro, né, gente, o Instituto Arte da Fé, que vem não só apoiando esse programa, como outros programas que é desenvolvido através do nosso instituto. Mas vamos agora começar a temporada de setembro daquele jeito que nós gostamos, falando sobre assuntos que transformam, que edificam. Pois é, mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, deixa eu te apresentar a convidada dessa temporada. Ela que vai estar conosco nas próximas semanas, trazendo assuntos relacionados a autoconhecimento. E claro, tem algo que ela vai estar apresentando para vocês e que se eu fosse vocês, eu já ia ali, ó, me preparando, porque tem algo super especial. Então, quem está conosco nessa temporada é a Jacilene Carla. Ela que é fisioterapeuta, especialista em reabilitação da coluna lombar. Ela que também é profissional na área do desenvolvimento pessoal. Também ela é idealizadora e fundadora do Instituto Integrativo Reconstruir, tá? Desculpa aí, galera. Eu peguei aqui umas anotações e tem um monte de informação sobre essa pessoa. Mas uma coisa que eu quero apresentar para vocês de primeira mão, que eu não sei se você está sabendo, mas se você não está sabendo, vai saber agora, é que ela também é idealizadora de uma imersão que vai estar acontecendo agora em setembro, no dia 28, mas ela vai falar um pouco mais sobre essa imersão, aonde é a imersão Amigas a Bordo, que vai estar acontecendo agora no final do mês, como já falei, e tem um
uma abordagem, uma dinâmica muito interessante. E ela vai estar falando sobre isso hoje, mas a proposta dessa imersão é navegar por dentro, corpo, alma e propósito. Então, com vocês, a Jacilene Carla, que ela vai estar trazendo para nós durante essa semana o tema relacionado ao corpo como embarcação. Vai aí, Jacilene, vai aí realmente assim, matando a curiosidade de como foi que foi construído toda essa ideia dessa imersão, como você trouxe, né, no nosso papo de bastidor, você trouxe ali um ponto muito interessante, sobre que cada elemento que compõe a embarcação vai ser utilizado como ferramenta de construção desse processo. Passa aí para o nosso grupo essas informações. Olá, gente, muito obrigada. Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar trazendo aqui alguns temas totalmente relevantes para o nosso dia a dia, como pessoa, como mulher, como mãe, né, como cristã. Então, não só referente, né, à sua questão profissional, mas pessoal, principalmente. Então, hoje, trabalhando com pessoas, eu não vejo o corpo humano apenas como ossos, músculos, órgãos, né? Sistemas respiratórios ou reprodutivo. O corpo vai além de tudo isso. Então, o corpo verdadeiramente é uma embarcação. É onde a gente leva várias outras situações, né? Sabemos que nós temos um espírito, que tem uma alma e moramos em um corpo. Além desses elementos, que é importante para a nossa sobrevivência, nós temos outros elementos também. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas Pode falar. é interessante, eu gostaria também que você compartilhasse um pouco de como e do porquê que surgiu, né, essa imersão, além do método também que você criou, né? É interessante também as pessoas saberem um pouco desse método, que tem muito a ver, pelo que nós conversamos, com esse conceito dessa imersão. Então, a imersão dentro do catamarã surgiu, né, da ideia de verdadeiramente trabalhar esses nichos. Trabalhar, que é o método que nós conversamos, que é o método REV, que é ressignificar a vida além das emoções. Como eu sempre falo para os meus pacientes que o corpo fala, então, há algum tempo eu já fazia algumas imersões voltado à identidade. O que é que a gente observa dentro do consultório? Geralmente, os pacientes sempre vêm com uma queixa de uma dor. Ele vem para o médico, para o fisioterapeuta, para um psicólogo, para um nutricionista por conta de uma dor. Na fisioterapia em específico, a dor tem um nome. Sempre. Quando eu vou fazer hoje, a minha especialidade é coluna, geralmente quando a gente vai fazer alguns testes específicos, não tem etiologia. O que seria isso? Uma causa para aquela dor. Então, a causa das dores geralmente vem de cunho emocional, que a gente chama as famosas dores biopsicossomáticas ou doenças somatizadas. Então, o corpo fala decorrente daquilo que a pessoa está absorvendo ou aquilo que aquela pessoa está recebendo de algum determinado ambiente, de alguma determinada situação, e esse corpo começa a falar. Então, se eu tenho alguma situação que não está sendo resolvida, o meu corpo começa a falar. Ela sempre vai falar alguma coisa, independente seja ela, se eu estou aqui cabisbaixa, né? O semblante caído, eu não estou sorrindo, logo o meu corpo está dizendo que, tipo, eu estou triste. Tem alguma coisa que né? tá errado. Então, eu sempre digo, tem algo de errado que não está certo. Então, tem algo de errado que não está certo. Então, seu corpo fala o tempo todo. E as nossas dores, geralmente, vêm de alguma coisa, quando não é por impacto, quando é por alguma lesão, por algum trauma. Então, se eu tenho essas questões recorrentes, o meu corpo vai responder de alguma forma. Então, né, quando a gente fazia essas imersões um pouquinho lá atrás, que eu dei uma pausa, fiquei só na clínica, e aí o Senhor, né, vem me incomodando para trazer algo com esse tema, para algumas pessoas. Né? Então, saiu, né, esse Minhas Amigas a Bordo, como todo mundo já me conhece, todo mundo não, algumas pessoas.
Todo mundo é muita gente, né? Então, no meu ecossistema, quando eu chego em algum ambiente, eu sempre falo, é minha amiga, é minha amiga, é minha amiga, e todo mundo fala, né? Naquele ambiente. Quem é que não conhece, né, Jacilene aqui, ou doutora Jacilene, em alguns lugares as pessoas me conhecem. Então, todo mundo é meu amigo. Eu sempre falo, ó, e é minha amiga. Tipo, eu gosto de honrar as pessoas pelo que as pessoas são, não pelo que elas fazem ou pelo que elas têm. Então, me conecto. Eu sempre costumo dizer que não sou eu que gosto das pessoas, mas é o meu espírito que se apaixona pelas pessoas. Então, meu espírito se apaixona porque o que é que eu sempre oro, né? E falo com o Senhor. Senhor, deixa com que eu veja as pessoas como o Senhor vê. Então, a forma com que o Senhor vê as pessoas é totalmente diferente como eu vejo, como você vê, sim. né? Como qualquer pessoa vê. Então, aquela pessoa que a gente olha, que acha, olha, aquela pessoa não é uma pessoa assim, é uma pessoa daquele jeito. Mas o Senhor tá vendo aquela pessoa de outro jeito. Verdade. E é o que eu peço, né? Que eu veja, que eu consiga olhar para essa pessoa com o que ela tem por dentro, com o que ela foi construída para ser, formada para ser. Então eu sempre falo, Carla, e às vezes as pessoas dizem, esse é o problema, que você acha que todo mundo é seu amigo. Eu digo, mas eu sou amigo de todo mundo. É uma coisa que eu trago também comigo, né? Eu não sou inimiga de ninguém. As pessoas que escolheram não ser meus amigos. É sobre o outro, não é sobre mim, é sobre a escolha que ele fez, independente de qualquer coisa. E é exatamente como você fala, é uma escolha, né? E tá tudo bem. Né? Então, tem aquelas pessoas que são seletivas, tem uma pessoa que ela é mais introvertida, é uma pessoa, muitas vezes, que não gosta. Eu sou apaixonada por gente. Eu amo pessoas, então eu amo estar no meio de pessoas, eu amo estar no meio de gente. Eu recarrego minhas energias no meio de gente. Quanto mais gente, melhor. Então, para mim, me faz bem estar no meio de pessoas. Eu gosto. Então, tem pessoas não. Tem aquela pessoa que já gosta de ficar no seu cantinho, quietinha, ficar ela com ela mesma, ficar ali pensando. Não gosta, né, de estar no meio de multidões. Socializar, né? Eu costumo dizer, sabe o quê, Jacilene? Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Não vai ser eu que vou ter essa proeza. Então, e assim, ele foi o único que teve todas as personalidades, né? Aqui na Terra, né? Foi a perfeição que pisou na Terra. Então, assim, se nem ele conseguiu agradar, não vai ser eu que vou agora me martirizar. Mas trazendo um pouco dessa junção. Fisioterapia, onde trata o corpo, onde trata a parte física, e a parte do desenvolvimento pessoal, onde trata mente, onde trata emoções. Como é que é para lidar com isso? Porque a gente sabe muito bem que são profissionais de áreas distintas, mas que se completam. Mas quando tem aquele profissional que só trabalha apenas o corpo, e quando a gente fala aqui, tal sintoma está relacionado a quadro emocional, já quer desconstruir, não, sabe, vai defender a visão e a tese dele. Como é que é, no seu caso, trabalhar dessa forma? Você conseguir conciliar as duas áreas? Pronto, é assim. Primeiro você tem que olhar o paciente com um olhar clínico. Você tem que ter um raciocínio clínico. O que é que eu falo para os meus pacientes? Eu não recebo pelo que eu faço, mas pelo que eu sei. Porque o que eu sei é maior do que o que eu faço. Como assim? Lembra que a gente começou dizendo que o ser humano é um espírito, é uma alma e um corpo. Você nunca consegue trabalhar só o corpo. Você nunca consegue trabalhar só a alma e você nunca consegue trabalhar só o espírito. Nós somos sistêmicos, né? Então nós temos a própria ciência fala que nós somos, né? Tem um sistema isso, tem um sistema. Então não consegue trabalhar uma coisa só, porque eu posso estar enxugando gelo. Se eu não tenho um raciocínio clínico para entender que aquela dor do meu paciente é de cunho emocional, eu não vou conseguir direcionar ele para um melhor tratamento. É você que vai fazer? Não. Mas eu preciso conduzir o meu paciente para o profissional que é capacitado e habilitado para lidar com aquela situação. Então, às vezes, a condução de você conduzir o seu paciente para um melhor tratamento é o que vai fazer a diferença no seu tratamento. Perfeito. Porque eu posso tratar a dor dele hoje e amanhã ele voltar com a mesma dor. Não, pelo amor de Deus, você saiu daqui
sem nenhuma dor. Você saiu daqui bem. Não, doutora, eu saí daqui bem, mas quando eu cheguei em casa, pensei, eu acho que foi raiva. Aí ele diz logo, né? Ó, eu saí daqui, eu tava bem, mas eu fui pro trabalho, botei aquele colete. Não, eu saí bem daqui, mas quando eu fui trabalhar, que eu fiz isso, voltou a mesma dor. Não, não faz sentido. Entendeu? Então não faz sentido. Então eu preciso entender qual é a causa, qual é o fator X que está fazendo o meu paciente ter essas dores recorrentes. Da mesma forma na psicologia. A pessoa tá, porque você, né, desenvolveu a depressão? Por que você desenvolveu essa ansiedade? Por que você tá estressado o tempo todo? Quais são os gatilhos, né, que tá ativando essas... Eu preciso entender, né, de forma, porque muitas vezes lá a psicanálise vai dizer que a resposta está dentro de você, mas essa pessoa não sabe, né? Então, eu como profissional, né, os profissionais, o nosso papel é conduzir essa pessoa à liberdade. Encontrar essas respostas, Encontrar né? essas respostas, certo? Encontrar essas respostas, porque às vezes na própria fala a gente consegue identificar muitas coisas. Perfeito. Então, geralmente, hoje nós estamos nessa era da tecnologia que estamos extremamente acelerado e perdemos um pouco da habilidade do ouvir. Então, quem é meus pacientes, eles sabem que minha consulta demora um pouquinho. Demora porque a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo. Então, a gente vai falar lá a história do paciente, a história da vida pregressa, a história atual da doença. Então, eu preciso entender a história familiar, que geralmente, mas todo mundo, né? Todo mundo, não, eu quero falar todo mundo o tempo todo. Mas, geralmente, todos os pacientes que vêm sempre falam que é diferenciado a nossa consulta, né? A nossa avaliação. É totalmente diferenciado. Eu preciso avaliar o meu paciente, músculozinho por músculo, né, vértebra por vértebra, para saber qual é a vértebra, o que é que ela está falando para mim, se tem uma disfunção, se não tem. Eu tô com dor na coluna, tô com dor no pé, certo? Vamos lá, trabalhar a causa, né? Então, hoje mesmo, tinha uma paciente falando da filha, 14 anos, tem uma escoliose bem acentuada, tal, e tinha sugerido um dos médicos que tinha que operar. Eu disse, já teve uma avaliação com fisioterapeuta? Né? Não, né? Vamos ver uma avaliação, porque uma criança com 14 anos, uma menina que ainda está em fase de crescimento, então acredito que no momento não é interessante, a não ser que esteja comprometendo função. O que seria esse comprometimento da função? Não consegue respirar, não consegue andar, quando se levanta leva choques absurdos, né? Tá comprometendo algum órgão vital, certo? Aí sim, tem que fazer cirurgia. Função Mas, motora, né? então, enquanto a pessoa está funcional e a gente consegue trabalhar o convencional nas terapias convencionais, que é fisioterapia, pilates, yoga, natação, RPG, né, reabilitação vertebral global. Então, tem várias 1001 terapias que a gente pode trabalhar para evitar com que essa pessoa se submeta a um procedimento cirúrgico. Então, existe essas abordagens que é interessante falar, é importantíssimo. Não só a fisioterapia que faz esse trabalho, outras terapias também, que a gente pode estar agregando na saúde desse profissional. Por isso que eu digo, interessante você pegar sempre uma indicação de vários médicos, né? Orientação, veja qual é a sugestão de cada um, veja de um profissional também especializado, porque também não é qualquer um, tem que saber a angulação, qual é o grau dessa escoliose, ela é estrutural, ela não é estrutural, né? É vício de postura. Então tem um mito que as pessoas sempre falam, né? Não, deve ser minha postura que tá errada, né? Eu sinto errado. No caso, é um mito? É um mito, não existe postura correta. Existe uma postura funcional, é a que funciona para você. Se você tá torto, se tem uma hipercifose, uma hiperlordose, se tá funcionando para você, tudo bem, não mexe. Por que eu vou mexer? Né? O cara mais veloz do mundo,
ele tem uma escoliose acentuada que, pelo o índice, né, de Cobb, ele poderia se submeter a uma cirurgia. E é o cara mais veloz do mundo. Olha Aí só. eu vou chegar e vou dizer que o cara tem uma escoliose assim, que isso. Vai lá, faz um procedimento, ou eu mesmo, como fisioterapeuta, vou querer ajustar, dar uns ajustes. E o que aquele cara vai fazer? Ele vai perder performance. Não, e sem contar que assim, trazendo a clareza dessa você tem tal coisa, você já trabalha, você já coloca na mentalidade desse paciente algo que já começa a trazer também sintomas de caráter emocional que vai realmente fazer com que ele acredite que aquilo ali é uma doença que impossibilite ele e que aí ele já procura meios de mudar aquele quadro e por aí vai. Exatamente. Aí é onde entra, então, o tema do papo de hoje, o corpo como embarcação. Exatamente. Fala um pouco sobre esse processo. É exatamente assim, o corpo, como a embarcação precisa ser cuidada, o corpo também precisa ser cuidado. Imagine uma embarcação no mar, onde essa embarcação ela não recebe nenhum tipo de manutenção. Ela vai precisar de uma manutenção regular, ela vai precisar de um óleo, ela vai precisar que avalie o motor dela, ela vai precisar de uma pintura, né? Ela vai precisar de várias, de várias manutenções para que aquela embarcação funcione, para que essa embarcação não vá a pique. Sim. Da mesma forma é o corpo. Né? O corpo, ele precisa dessa. Então, as pessoas dizem, eu tô com febre. A febre é um sintoma, é um sinal vital. Né? Então, a dor também é um sinal vital. Então, se existe lá um processo, né, febril, né, o que é que está acontecendo dentro do meu corpo? Ele está falando algo. Né? O que é que ele está falando? Eu preciso investigar o que é que está acontecendo ali. Nesse caso, quando tem esse indicador, até onde a gente deve, assim, epa, aqui é alerta, essa aqui De tá imediato, perigo. de imediato. Não ignore qualquer sintoma que o seu corpo fala. O nosso corpo fala pelas nossas secreções, que seriam essas secreções? Saliva, né? Diurese, né? Dejeições, que é urina, fezes, o suor, né? O hálito, né? As lágrimas, né? Eu preciso entender, né? O nosso muco, né? Do canal vaginal. Eu preciso entender o normal para quando isso fique disfuncional eu saber Identificar. o que é normal. Se eu não sei o que é normal no meu corpo, se eu não conheço, né, as secreções, como é que eu vou saber que está alguma coisa fora do comum, fora do normal? Sim, sim. Então, as pessoas não têm o hábito, né? Então, por exemplo, a nossa saliva mesmo, ela fala. Tem tempo que a gente está salivando, a nossa saliva está mais fluida. Tem tempo que nossa saliva está mais espessa, né? Tem tempo que essa saliva não está com um odor, né, mais ácido, mais com odor. Fala. Eu preciso entender o que é que o meu corpo está falando. Então, a cera do ouvido. Né? Então, quem trabalha muito com isso é a medicina tradicional chinesa. Ele avalia até a cor da sua língua. Olha só. Que não é só pela escovação. Então, cada pontinho aqui da nossa língua, ela é responsável pelo que a gente sente, o Sim. amargo, o doce, né? Tudo sensorial, né? Tudo sensorial. Então, eles trabalham muito com isso. Né? Então, tem até uma terapia que chama, que é da época dos hindus, que é o cone hindu, que acende um cone aqui no ouvido. Sim, já ouvi falar. Mulher, é bem interessante aquilo ali, dá um medo, ver aquele não, fogo no não ouvido. Medo, não, eu já trabalhei com isso também, com essa técnica, né? Hoje eu não trabalho mais, mas de vez em quando eu utilizo. Eles ajudam bastante. Qual é a proposta daquela técnica? Várias, inúmeras. A primeira, antigamente eles falavam, né, que para energizar o corpo, porque nós somos mais água do que fogo, e para equilibrar. Outros para fluidificar a cera do ouvido. Tem toda uma filosofia, né? Tem toda uma filosofia. Antigamente era para trabalhar os sinos, né? E para quem tem renite, sinusite, diz que melhora, né, esse fluxo.
né? Outros para alinhar um chakra, porque não só coloca no ouvido, mas ele queima nos pontos de chakra para alinhar, para dor de cabeça, né? Para trabalhadores, várias situações. Trabalhar o estresse, o emocional, melhorar a clareza da mente, para acalmar. É muito bom e funciona. E dentro da imersão, como é que esse processo vai ser trabalhado com as participantes? No caso, a partir de que momento elas vão trazer, qual é a dinâmica que vai ser utilizada para elas compreender que o corpo delas é uma embarcação e como elas vão identificar que essa embarcação precisa de ajustes, precisa de manutenção? A gente costuma dizer que sem consciência não tem cura. É trazendo a consciência. Como a gente vai trazer essa consciência? Você trazendo situações de forma leve, de forma clara, de forma suave, de forma dinâmica, usando os elementos ali do catamarã, para que essas pessoas ali entendam, olha, né? Olha, isso acontece comigo, né? Olha, eu me sinto assim de vez em quando. Por exemplo, tem pacientes que têm muita dor no joelho. Tem muitas dores no joelho. Aí a gente faz a avaliação, faz os testes ortopédicos, tudo, não justifica. Geralmente essa pessoa tem muita vontade de ir e não consegue. É como se tivesse algo prendendo ela. Ela quer ir e ela não consegue. Ela quer ir e ela não consegue. Então, a gente consegue entender, né, o que é que está acontecendo. E eles vão falando durante né, a terapia. Dentro da imersão, o que é que a gente vai fazer? Vai trazer situações reais. Vamos trazer conteúdos da neurociência, certo? Neurociência, física quântica, e trazendo um conteúdo prático para que elas entendam, não, verdadeiramente eu vivo isso, ou eu falo isso, eu sinto isso. Então, é a questão das palavras. Você trouxe um ponto aí, palavras. Eu vivi diversas situações onde eu aprendi a ressignificar e mudar o meu vocabulário justamente por essa compreensão, como você falou, a questão da consciência. Se eu me conscientizo de que tem palavras que elas me impulsionam e outras me paralisam, por exemplo, eu não falo mais a palavra difícil nos meus discursos. sim. Ah, porque tal coisa é difícil. Não, difícil, na minha compreensão, ela simplesmente me limita, ela trava. Se é difícil, eu não vou conseguir. Mas desafiador, não. Desafiador, ela me impulsiona. Pô, peraí, é desafiador, mas significa que eu tenho possibilidade de conseguir. Então, esses indicadores verbais e não verbais, que é no caso da linguagem não verbal, onde está, né, sinalizado por uma dor, é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa, você vê, o joelho, né? Quem vai imaginar que uma dor no joelho está identificando, aliás, identificando não, está indicando de que tem algo que você gostaria de fazer, você não está fazendo e agora o teu corpo está respondendo, está mostrando, ó, sabe? Quer ir e não consegue. Geralmente, quem tem dores na lombar, claro que tem vários, é multifatorial. Dor na coluna é multifatorial. Mas geralmente as pessoas que têm dor na coluna constante, sem etiologia, sem causa, é de cunho financeiro. Olha, tá vendo? Quem tem muitas dores em trapézio, cervical, cefaleia, tudo, carrega o mundo nas costas. Pessoas controladoras, que quer resolver tudo, que tudo tem que ser ela, entendeu? Então, é o pessoal que quer resolver tudo, é a fazedora, né? Que a gente costuma dizer que é a hospedeira, né? Tá ali, ó, levando todo mundo, leva a filho, leva a mãe, leva marido, leva a casa, leva o trabalho, leva tudo, né? Essa necessidade de controlar tudo, né? E quando esse tipo de comportamento ela acaba adotando, tem pessoas que adotam esse tipo de comportamento de uma forma inconsciente, mas não é porque ela quer exercer o controle, mas é porque colocam esses fardos. Porque geralmente ela acha que só ela consegue, né? Só ela consegue e ela tem isso como uma obrigação.
né? Então, ela precisa fazer isso o tempo todo, né? Então, tem várias situações aí por detrás que a pessoa acaba exercendo esse papel, né? Exercendo esse papel e é muito difícil tirar. Eu peguei uma paciente a semana passada, que aí eu sou quiroprata também, trabalho com quiropraxia, e aí eu fui fazer o ajuste nela e ela era assim, ó, um, um pau, uma madeira. Uma madeira, tipo, essa mulher se blindou tanto, para que ela não, que ninguém acessasse ela. Geralmente uma pessoa que passou por várias Vários situações, traumas. traumas, traição, sabe, abandono, algum tipo de abuso. Quando eu falo de abuso, não é o sexual, Abuso de sabe? modo geral. Então ela se blindou, tipo, para ser inacessível. E aí eu tentando com ela, tentando conversando, aí eu conversei. Aí quando eu falei uma palavrinha, né, os olhos dela se encheram de lágrima. Eu falei uma palavrinha para ela e ela, é verdade, é desse jeito. Então, é um trabalho longo, né? Sim, sim, é Mas um se a pessoa processo. continua o tempo todo, o nosso corpo, ele foi forjado para ser funcional. Sim, não é à toa que tem articulações em É toda para a ser do corpo. funcional, é para se movimentar. O que é que acontece? Vocês observaram que hoje em dia existem muitas academias, em redes de academias, em cada esquina praticamente tem uma academia. Tá como farmácia agora, né? Por quê? Tá como as Será que farmácias. é porque as pessoas estão se movimentando mais? Na verdade, muitos, eu vou falar de um caso que eu acompanho. Tem pessoas que elas usam a academia hoje como válvula de escape. Eu frequento a academia e participo de um grupo de pilates há mais de um ano, já tem quase 2 anos que eu estou nessa mesma turma. E uma das colegas, é como ter aquele termo rato de academia, tudo que na academia oferece, ela Ela quer, faz. ela faz. E aí, o que foi que eu consegui diagnosticar no papo aqui, um papo acolá? Ela sofreu uma situação de abandono associado à traição. E aí, diante disso, tem sido o recurso que ela tem encontrado para camuflar essa dor. Ela participa de diversas atividades dentro da academia, justamente para mascarar aquela dor. E uma das conversas que eu tive com essa pessoa, junto com a outra colega, ela citou algo que eu digo, se confirmou. Por quê? Porque hoje a sociedade vende, né, aquela questão do corpo perfeito, coisa e tal. Então, na mentalidade dela, o abandono e a traição estava relacionado a algo que até então ela Não tinha. não tinha. Então, ela agora está nessa busca incessante para esse algo perfeito que o inconsciente dela acabou acreditando. Eu acredito que essa questão hoje, claro, hoje está sendo muito mais, está tendo um maior índice de informação, né, dos profissionais voltado à atividade física. Por exemplo, em 2017 eu tive um quadro de hérnia discal na lombar e nas primeiras consultas, a recomendação foi ficar de repouso. Vai passar por um processo de tratamento com medicação por 2 meses e repouso. Tempo depois, eu cheguei a um quadro que realmente eu tive que passar por uma intervenção cirúrgica, porque a hernia estrangulou. E aí o meu médico que me operou, depois da pandemia, já mudou todo o discurso dele. Aí eu digo, olha só como é que as coisas mudam. Por quê? Porque viu que a necessidade do movimento, de fazer com que o corpo trabalhe, até mesmo para se auto-recuperar, é necessário. No meu caso, aconteceu de chegar uma intervenção cirúrgica devido ao excesso de demandas que eu tinha na época. Então, felizmente, eu tinha uma sobrecarga, eu tinha uma agenda muito corrida, eu viajava muito, era tempo dirigindo, tempo palestrando e tal. Então, o corpo, ele saía da crise e eu não respeitava aquele período, então, voltava a sobrecarga. Então, chegou uma hora que eu disse assim, agora, peraí que eu vou parar você de vez, que eu quero ver se você não se aquieta. Só que
até a gente entender essa necessidade do corpo realmente assim pausar, que inclusive foi uma das informações que eu recebi de um dos médicos, assim, olha, se você não parar, ele vai te parar. Essa hernia vai te parar. E realmente, eu fiquei 9 meses acamada, Meu Deus. fiquei 9 meses acamada, passando por diversos processos, né, alternativos, para não chegar à condição de fazer realmente a cirurgia. Só que, infelizmente, não teve sucesso. É quando ela tá extrusa, né, que a gente chama, Isso, que ela extrusa. cai no canal, aí só verdadeiramente cirurgia. Agora para você ver, né, uma pessoa nova, né, nova, muito nova, Já passei pra dos 40, calma, para já passei dos chegar, 40. é nova, não, é muito nova, para chegar a fazer uma cirurgia, né, na coluna, né, enquanto o seu corpo não falou, né, para parar. Então, quando a gente fala assim que é de cunho financeiro, muitas vezes, às vezes essa necessidade da perca, da falta, né? Da falta, não pode faltar, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar É, isso, no pagar meu, isso, pagar isso. no meu caso, não foi nem tanto da falta, foi da necessidade realmente que foi jogada nas minhas costas. Porque com tudo que o marido, né, que na época era sócio também, abandonou tudo, eu se vi com 4 filhos, com a responsabilidade de cuidar de 4 adolescentes, de gerir uma família, de gerir um negócio que tinha uma organização muito grande na época. E eu digo, e agora? É eu ou eu. É bem isso. Que tinha que gerir, Então, né? por isso que eu perguntei, quando lhe jogam a responsabilidade? Porque uma coisa é você querer exercer o controle, né? Porque não, eu quero estar ali no controle. E quando jogam nas tuas costas, você se vê sem saída. Porque eu me vi nessa condição por 2 vezes. Eu me vi nessa condição por 2 vezes. E aí você olhar para o lado, cara, eu não tenho quem cuide de mim. Só posso contar com Deus. Tenho que ir, né? Eu tenho que ir. Até porque não era apenas eu tinha 4 filhos. Não, tenho 4 filhos. Na época eram crianças e pré-adolescentes. Então, assim, se eu faltar a eles, danou-se. Então, às vezes, a gente, de uma forma inconsciente, acaba assumindo o controle, mas não por vontade, Mas porque, pela necessidade. pela necessidade, porque jogaram nas suas costas. Então, te vira peão. É bem isso. E a gente vê isso direto, né? Isso acontece muito, muito mesmo. Hoje eu estava falando com uma fisioterapeuta que faz parte da nossa equipe, e ela falando justamente isso nessa questão financeira, né? Que tem às vezes, ai, não, mas às vezes a gente não tem escolha, porque as coisas chegam e você tem que assumir. O que é que eu sempre falo às pessoas? Não é o que você não vai fazer, é a motivação com que você faz isso. Sim, o porquê. Porque tudo que eu penso até nesse exato momento estão liberando vários nutrientes, vários processos químicos, né? Tem um corticóide, serotonina, Sim, dopamina sim. no meu corpo. Então, quando a minha mente ela está pensando em algo, ela está liberando algo, né? Que vai fazer eu sentir isso, né? Essa sensação que a gente sente. Então, geralmente, quando a gente está passando por algum processo, isso vai jogar em cima de mim. O seu corpo está o tempo todo liberando corticóide. Corticóide o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Esse corticóide, ele destrói a nossa As musculatura, células de defesa. os tendões, ligamentos, ficam tudo fraquinho, desidrata os nossos discos, certo? Então, a gente não tem os nutrientes adequados para fortalecer esses tecidos, né? Gente, Jássica, então você agora me trouxe agora uma informação, você que está assistindo agora. Imagina só, Jaci, eu cuido aqui no Instituto de mães atípicas, mães de dependentes químicos, mães solos, mulheres vítimas de violência diversas. Imagina só, então, como é que não está o corpo dessas mulheres. Não é só a mente delas, o corpo delas Vou está lhe totalmente dizer outra fragilizado. coisa bem simples, vou lhe dizer outra coisa assim que a gente vê no dia a dia. Pessoal com
vários diagnósticos de fibromialgia, né? Que hoje se tornou uma doença, a pessoa pode até buscar auxílio. E aquele Né? e que é de caráter emocional, né? É totalmente emocional. E sempre está acompanhado. É. Né? A fibromialgia tem que estar acompanhado com alguma atividade. O que é a fibromialgia? É uma inflamação exacerbada de toda a musculatura. Tipo como a musculatura tivesse panhado mesmo, levasse vários soquinhos. Panhado mesmo de cipó, que panhou aí de cipó. Né? E aí, de goiabeira. E geralmente os dois andam coladinhos. Só que, tipo, tem alguns estudos que mostram o seguinte, que não sabe quem chegou primeiro, né? Se foi o emocional ou se foi o físico. Se foi o físico, mas eles andam, não tem tratamento de fibromialgia sem acompanhamento do psicólogo ou psiquiatra. É tanto que geralmente os meus pacientes que eu recebo, eles sempre estão usando pregabalina. Eita, medicamento abençoado de Jesus Cristo. Mulher, não vou negar para você, não. O meu ortopedista, ele me recomendou e, assim, ele passa de uma forma periódica, né? Tomo por um tempo. Sim. E não vou negar para você, tem vezes que eu tomo, não chego a tomar o período todo. Sim. Porque na época que eu tive uma crise muito forte, antes de fazer a cirurgia lombar, eles me passaram uma dose tão forte que eu passei até alucinação. Exatamente. Gente, é horrível. assim. Eu disse, cara, vai matar o cão, eu vou tomar essa desgrama, mas não. Então, assim, é tanto que hoje, né, por exemplo, no período do frio, eu passei muito período esse período de frio, eu senti muitas dores no corpo devido à sequela da chikungunya. E aí, o que é que acontece? Mas ainda assim, eu não fiz nenhum uso de medicação para tratar essas dores, principalmente nas articulações. Sempre procurar movimentar, né, me manter aquecida, porque, assim, a medicação em si, eu entendo que não é o melhor caminho. Olhe, Quando eu vejo uma os medicação... pacientes estão com essas dores crônicas, né? De longo prazo, o que é que eu indico? Fazer atividades de explosão. De explosão mesmo. Correr, ou então nadar, ajuda bastante. Pedalar, tem que ser exaustiva para fazer uma lavagem mesmo do sistema, né? Quando a gente fala lá, porque hoje tem muitas academias em cada esquina. Será que é porque, trazendo essa situação que você trouxe dessa menina, não é, né, que ela quer um corpo perfeito? Ela faz tudo porque é uma fuga. É a forma que ela tem de bloquear isso aí. Então, mas voltando para a academia, por que hoje isso? É porque as pessoas estão mais funcional ou elas estão mais disfuncional? As pessoas estão mais disfuncional. Por isso que existem muitas academias. Como assim? Não, gente, mas as pessoas estão indo para academia, estão fazendo atividade física. Hoje aí um monte de tribo de corrida, de ciclismo, mas no tempo de criança a gente tinha que se levantar do sofá para desligar a televisão. Hoje não, hoje tem até mais. Hoje tem até um negócio que você tem que você pode falar. Abre, Alexa. Alexia. Não acende, não levanta para acender a luz. Não liga mais a televisão, que agora você fala, Alexa, liga a televisão, ela vai e liga. Então, hoje a gente não se levanta para ligar e desligar uma TV. Nada. Então, hoje, até para se tornar mais funcional dentro de casa, não existe mais essa motricidade fina acabou, não temos, né? As pessoas hoje não cortam carne, motricidade fina, não cata feijão. Eu sou uma exceção. Ó, para aqui, ó. Que se cortou. Isso aqui foi o ralando milho para fazer canjica. No ralo. As pessoas não cortam, né? Tipo, não cortam carne, não cata feijão. As pessoas não cozinham. Eu ia falar agora, nem cozinha, né? O povo não quer nem cozinhar. Pede o iFood. Aqueles vegetais que tem no mercadinho, que já vem descascado, que é para um tipo de pessoa com uma deficiência visual, hoje as pessoas compram cortadinho, né? Ninguém corta mais nada. Então, é motricidade fina. A gente não tem motricidade, não tem. As pessoas estão perdendo. Ninguém lava mais roupa na mão. Hoje não lavo mais, não. Mas já lavei muito. Fralda do menino aí, na mão. Não é? Ninguém lava mais roupa. Daqui a pouco você já tem outro, que na verdade já tem até, né? Em alguns lugares, que é o shampoo artificial de lavar o cabelo. Você já viu quem é aerosol? O shampoo seco. Sim. Já.
Apesar que eu não gostei muito, não. Né? Mas, As enfim. pessoas não pintam muito mais cabelo, fica a semana toda com o cabelo bonitinho, final de semana vai pro salão, a cabeleireira lava seu cabelo, escova seu cabelo e você fica a semana toda com seu cabelo, então você não tem mais né, essa pega, Ah, esses tá. movimentos, não tem. Por isso que o TO hoje virou ouro, né? O TO, né? O que é que o TO faz? O TO trabalha justamente essa motricidade fina. Ele trabalha justamente essa motricidade fina, quando a pessoa perde, né, algum movimento. Então, a gente tem muita lesão no pé, né, fasciite plantar, esporão, muita dor em artelos, né, que são nos dedos. As pessoas desenvolvem muito fácil, as pessoas desenvolvem muito canelite, que é uma inflamação, né, no osso ali no periósteo. Tem muita canelite, as pessoas desenvolvem muita dor no quadril, né, cialtalgia. Então, tem muitas dores assim. Essas dores que você citou aí, né, relacionadas aos pés, por exemplo, quais são os motivadores de todos esses? Multifatorial também. Multifatorial. Hoje ninguém anda mais descalço, né? A pessoa não anda mais descalça, é difícil andar muito descalço. Não andam, na verdade, já a pessoa não anda, né? Mas eu amo andar. Amo Ou andar. mulher, eu também até gosto de andar, mas devido à Desculpa. cirurgia, eu não posso fazer impacto. Pelo menos assim, foi a recomendação que eu recebi do médico, né? Eu tô vendendo o peixe que me passaram, né? Enfim. Não. Se você fez a cirurgia, né, tem um tempo que você não pode receber esse impacto, essa carga. Se você fez essa cirurgia, se ele trouxe, né, se ele tirou, né, essa hérnia, aí eu não sei qual foi o tipo da sua cirurgia, Artrodésia, mobilizou. né, Foi uma todinha, mas artrodese. não tem problema nenhum, não, de você caminhar, correr, né, fez a fisioterapia, reabilitou, vida normal, vida que segue. Não tem essa limitação, não. Então, às vezes, a pessoa está com um problema, o médico proíbe de andar. Não, ao contrário, você tem que andar, Não, andar eu ando. né? Ao Não contrário, você corro, mas ando. precisa, é necessário um corpo sem movimento, é um corpo morto. Você está morrendo todos os dias. Não, você trouxe essa questão do comportamento, né, da geração do século XXI, e que realmente é algo que as pessoas não pararam para observar, essa questão da disfuncional, da disfuncionabilidade. Você trouxe pontos aí que lá em casa é uma exceção. Tanto eu quanto a minha filha, a gente cozinha, a gente produz o nosso próprio alimento, descasca tudo, como eu falei. Eu ralei coco e milho em casa para fazer minha canjica. Eu cismei que eu queria comer Diga, raiz. Antigamente, quem comprava coco ralado? Entendeu? Né? Eu fiz questão de eu mesmo quebrar o coco, de eu ralar e fazer lá a minha canjica raiz. Mas realmente, hoje em dia, se a pessoa que puder comprar prontinho pelo iFood, compra. Tudo rápido. Né? Entendeu? Tudo Não quer rápido. mais. Tem que matar um frango, não. Quer comprar o peito do frango já todo limpinho, todo Nem em casa mais as posicionado. pessoas estão varrendo, porque tem um robozinho. Não, lá em casa eu faço. Lá em casa tem aquele mop para poder Ou facilitar. quando não tem alguém que faça, É. né? Então, Ah, lá. tudo muito para facilitar, né? Então, tem os produtos que ajudam bastante. Então, nós estamos perdendo. Olha, teve um estudo que saiu também, repare só. Pra quem cerou a cera com aquela cera Diga, vermelha. Então, fica a unha toda pintada. É. Aí hoje em dia é um Agora, robô para varrer a olha casa. Meu como Deus. é impressionante, né? Saiu um estudo falando que essa geração, essa nova geração, muitos não vão ter o siso. O siso. Sim. Por quê? Porque a gente não rasga mais. A gente Não mantém a mastigação, a que é uma coisa mais. mastigação. Então, o corpo entende que ele não é mais necessário. Caramba! E algumas crianças não vão ter mais o siso. Né? Então, diz que com o tempo também, o apêndice também, que não serve para nada também, a gente não vai ter mais o apêndice. Por quê? Porque tem coisas que nosso corpo, ele é adaptável, Sim. né? Para tudo, né? Então, por exemplo, a pessoa fala dos negros, né? Do cabelo. Então, tem história. Meu cabelo tem história, né? Aquelas pessoas que têm o nariz mais protusozinho, tem história. Entendeu? Porque o nosso nariz é um filtro. Tanto ele aquece como ele esfria. Sim, sim. Então, tem algumas histórias que falam dos lugares, do ambiente, né? De onde a gente veio, porque a gente tem mais mielina no corpo. Né? Isso tudo aqui é proteção. O nosso corpo, ele é forjado para nos proteger.
toda a queratina, tudo que tem no nosso corpo é para nos proteger. Tudo. Porque as pessoas têm bico de papagaio. É uma proteção. O que é que o corpo entende? Eu tive uma disfunção, vamos dizer, as vértebras é aqui uma em cima da outra, e uma tá assim, a outra tá assim. Só que nessas vértebras tem vários músculozinhos que se inserem, que saem de uma articulação para outra. Sai de uma articulação para outra. Então, eles se entrelaçam. Se uma tá fora do lugar, tá puxando alguém. Sim. Aí, ali, aquele que tá sendo tensionado, ele tá dizendo assim, vou torar. Vou torar, vou torar. Aí o corpo entende que aquela inserção ali, ou aquela origem, que é a origem-inserção, que a gente chama, que é onde o músculo sai para onde ele vai para outro lugar, vai romper. Aí ele começa a mandar vários nutrientes ali, o osteoclasto, eu acho que é o que faz a formação óssea, e ele começa a fortalecer aquele lugar. Para ele não romper. Para ele não romper. É ali onde sai o bico de papagaio. É a mesma coisa que você falou, a questão Que a gente das chama de proteção. osteófitos. Eu trabalho com cosmético há 17 anos e é muito comum as clientes, principalmente aquela cliente que quer fazer tratamento facial. Ah, você tem um produto para tirar a oleosidade da pele? Eu disse, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe produto para tirar a oleosidade, até porque a função do óleo que o seu corpo produz é proteger sua pele, manter sua pele nutrida. Ela vai controlar o excesso. Nem de pele, nem de cabelo se tira a oleosidade, você controla o excesso. E aí tem clientes que ainda conseguem, ainda fica relutando ali com aquela informação, porque acha o seguinte, tem que tirar, porque vai ficar perfeito, tem que tirar. Gente do céu. Aí você falando agora, eu me lembrei dessa situação, que é muito recorrente também de ouvir isso. Sim. Porque o óleo da nossa pele, como você falou, tudo é para proteger. Tudo é para proteger, tudo. Aí, pô, eu tenho lodo demais, né? Que ali são células mortas, para nascer outras células. Então, nosso corpo está o tempo todo reproduzindo. Se a gente não tira, não faz essa atividade, se a gente não estimula o nosso corpo, né? Hoje eu recebi uma paciente, mandou para mim uma foto, que eu estou um paciente internado. E aí ele já tem um tempo e a probabilidade é de evoluir para as caras, né? Que é a UPP, né? Que é úlcera por pressão. E aí, aí ela, assim, que ela não conhece, eu disse, não, meu amor, não se preocupe não, ela aí vai ficar o buraco, eu digo, não, nossa pele cresce, nosso músculo cresce. Ela vai se regenerando. Vai regenerar. Isso acontece em ossos, por isso que fratura e ele cicatriza. Isso acontece na musculatura, isso acontece, né, isso acontece no nosso corpo todo, né? Quando a pessoa tem um AVC. Eu sou apaixonada. Se for para falar que vai ser 100 mil podcasts. Aí é onde que entra. A gente vai estar entrando nos minutos finais. E aí é onde entra tudo isso que você falou sobre o corpo se recuperar, se regenerar, se recuperar dentro do evento, dentro da imersão. Qual é a experiência que as participantes podem esperar para que elas tenham já essa primeira fase, né, desse processo, né, de reconstruir essa embarcação que é o corpo delas, tanto para poder manter o físico, mas também manter as suas emoções em equilíbrio. Então, isso tudo, né, lá dentro nós vamos descobrir. Então, o primeiro é tratar a consciência, é gerar consciência, que nós chamamos do estado atual, né? Qual é o estado atual hoje da sua embarcação? Do jeito que você está hoje, com a saúde que você tem hoje, você acha que você vai chegar até aonde? Tipo, se uma embarcação ela não tem manutenção, se ela não tem reparação, se ela não tem reconstituição, né? Você acha que esse barco ela consegue atravessar um Atlântico, atravessar um rio, chegar mais longe, né? Até onde você quer navegar? Você só quer navegar em águas rasas, porque se for a pique ali você consegue, né? Ou você quer mergulhar em águas profundas? Para que eu possa mergulhar em águas profundas, ou navegar em águas profundas, eu preciso estar com a minha embarcação ok. Perfeito. Né? Como é que está esse óleo, né? As suas secreções. Quando eu falo de secreção, não estou falando só de externo, mas sangue, linfa. Nós somos 70% água, mais, né? De 70% água. Como é que tá isso aí? Então, como é que tá a imunidade? Qual foi a última vez que você foi ao médico?
né? Você entende como é que o seu corpo tá. Eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eu parei para me ouvir, que a gente fala de ouvir o outro, mas você se ouve, você se ouve. né? O que é que sai da sua boca? O que é que você está se ouvindo? O que é que você está falando para você mesmo? Se eu sei que eu tenho 70, tem o estudo, né, de Masaru Emoto, Sim. né, que ele fala sobre a água, a experiência da água. Quem quiser dar uma pesquisada, eu amo levar esse conteúdo para minhas palestras. Aí ele falou para a água, né? Ele falou palavras de gratidão, compaixão, amor, de ódio, botou rap metal, Sempre palavras. sinfonia de Beethoven, Perfeito, ali, palavras aquela- negativas. E cada palavra que ele falou ali para aquela água, ela demonstrou, né? Mudou a composição dela. química da água. Aí a pergunta é: se essa água, nesse recipiente, vamos dizer aqui, nesse recipiente aqui, as minhas palavras teve a capacidade de De mudar. mudar, de transformar. Esse copo aqui, ele tem mente, Não, tem alma, não tem. tem espírito, Não tem consciência. não tem é. consciência. Imagine o que é que acontece dentro do nosso corpo. Aí as pessoas falam, né, o poder das palavras. Quando a gente fala no poder das palavras, a gente sempre está falando em relação ao outro. Mas a boca mais perto do ouvido é a sua. É. Não, aí é onde entra aquela pessoa que traz, que tem, que, inclusive, principalmente aquelas pessoas que têm o síndrome do vitimista, não é? Que sempre só ele que passa por situação ruim, que não sei o quê. Ele tá atrás. Pronto, hoje no Pilates eu repreendi uma colega. Aliás, repreendi a fisioterapeuta. A minha ansiedade. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, eu não tomo posse Já dela, toma não. posse, né? Não, mulher, não é sua, não. A minha ansiedade, a minha Sabe? hipertensão, a Você minha acaba- diabetes, o meu entendeu? colesterol. Toma posse das coisas ruins. Cara, você tem que quer ser coisas boas. Sabe, uma doença. coisa que é muito generalizada aqui, que eu vejo muito, é pacientes que tomam medicações para colesterol a vida toda. Quando chega para mim, você está tomando há quanto tempo? Não, já tem 10 anos. Você está tomando 10 anos e você não conseguiu equilibrar o seu colesterol, né? Então, toda medicação não é neural, não é um paciente com a doença neurodegenerativa, né? Uma doença neurodegenerativa, você vai estar sempre tomando algo para você tentar paralisar Aquele mas efeito, né? colesterol, que você sabe que resolve com Alimentação, alimentação e atividade atividade física. física. Como é que você está 5 anos, 10 anos tomando remédio de colesterol? Pelo amor de Deus. Aí eu digo de novo, algo de errado não está certo, porque todo tratamento tem começo, meio e fim. Verdade. Tem começo, meio e fim. Se você consegue equilibrar até a sua glicemia, a sua diabetes, tem estudos maravilhosos comprovando que a pessoa... Ah, porque não existe ex-diabético. Ah, porque não existe né? Tem controvérsias. Se existem controvérsias, eu quero ficar com a que me dá um dado Possibilidade, né? positivo. Certo? Eu opto por ficar, não, se fulano conseguiu, então o impossível é até aquela pessoa não conseguir. Se alguém conseguiu, né, eu vou avaliar o que é que fez, né? Então a gente vê casos de pessoas aí, de idosos, né, voltando à atividade física e quando fez, equilibrou, melhorou, porque tudo é uma educação, Sim. né? Eu tenho que trabalhar novos empilhamentos, novas memórias, trabalhar Mudança de comportamento, mudança de mentalidade, de hábitos. Totalmente. E, Tudo, é uma vai soma. acontecer de um dia para outro. Não, não vai acontecer. Tem que Não ter a vai. constância, né? Tem que ter a constância. O seu corpo vai querer também, não vai querer. Sua mente vai querer. Não. Nada vai querer. Então é renúncia. Né? É uma decisão. Ah, consegui fazer até tal ponto. Volta de novo e recomeça. Volta de novo e recomeça. É um aprendizado. É um aprendizado mesmo de bebê. Ah, a criança nasce. Aí a pessoa, a primeira vez. Olha, deixa eu dizer para quem está grávida. Se você está grávida e você não quer que seu filho tenha uma vida, né, que ele introduz alimentações que são inflamatórias, a primeira alimentação do seu filho não dê açúcar, não. Ah, eu vou fazer mingau sem açúcar. A criança não sabe nem o que é açúcar. Como é que eu vou fazer um mingau e colocar açúcar para uma criança? Ano passado eu estava fazendo um estudo sobre epigenética e assim, durante o período gestacional, as doenças da atualidade dos bebês que estão vindo, já começa do período gestacional. Então, a mãe se alimenta mal, traz um malefício para a criança. A mãe passa por situações emocionais, de tensão, traz. A mãe tem hábito, enfim.
E o que eu achei interessante dessa pesquisa é que não é só o que a mãe vive, é o que o ambiente que a mãe está inserido proporciona, afeta na criança. Eu digo, cara, porque ela não muito... dá o que a criança não gosta, ela dá o que ela gosta. Que ela acha na verdade, infelizmente, eu costumo dizer que as mães do século XXI é as mães Nutella. Aí o filho, não, mas eu não gosto da coisa. Ela nem se permitiu a fazer a papinha de legume pro menino comer e já disse que o menino... Olha, porque quer comprar o industrializado, porque já tá prontinho e empurrar na boca do olhe guri. bem como é, assim, quando eu falo que é o que a gente sabe, né? Hoje eu tava tendo uma conversa, tava numa reunião, e uma pessoa chegou a falar com a criança. Gente, é inaceitável uma criança de 5, 6, 7, 8 anos ansiosa. Então, às vezes as crianças usam artifício, a mãe acredita e utiliza. Então, tem muita criança com diagnóstico errado. Não tem TDAH, não é hiperativa, né? Porque hoje os movimentos, a pessoa quer parar as crianças. E aí eu falei só o seguinte, eu disse, não, ele não tem nada disso, simplesmente sabe o que você vai fazer? Tire a tela. Boa. É tela, excesso de tela. Excesso de tela. Né? A neurociência falou que essa geração é uma geração de cérebros podres. Inclusive, aqui no Instituto, Jacilene, nós temos um projeto, que a gente leva esse projeto, inclusive, para as igrejas, né? Que é o projeto Vida Real, onde a gente vai falando exatamente, né? Conscientizar os jovens, as crianças, os adolescentes, a família, no modo geral, sobre o uso excessivo do celular, justamente do como isso está trazendo doenças de caráter diversos, entendeu? E gente, assim, é muita informação para uma criança. Excesso, exposição à tela, os pediatras, neuropediatra, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, todo mundo fala a mesma coisa. Agora a pergunta é, se todo mundo fala, se é orientado, por que a gente faz? Por que a gente deixa? É a questão de você querer fugir, né, da situação. É entender que a criança, ela tem o tempo dela. Eu quero paralisar a criança. Aí utiliza de recursos. Eu quero paralisar, né? Então, a criança não pode mais comer, sujar a mesa toda, não pode mais comer, sujar a roupa toda, né? Então, a criança, esse menino não para quieto, que não sei o quê. Por quê? Não você acha que é só a criança que está na tela? É o pai que quer. O pai também. Os pais, que tá ali. Os pais também querem estar na tela, falando, trabalhando, tal. E aí, pronto, descobri algo que minha criança fica paradinho. Por quê? Sabe por que ela fica paradinho? Então tá gerando ali o tempo todo dopamina na criança, dopamina. De que conteúdo? Só Deus. Podre. Só Deus, viu? Conteúdos podres. Né? Então, conteúdos podres. Então, a nossa geração não vai ter mais poder de raciocínio. São pessoas que vão ser emocionalmente fracas. Então, é a geração fraca, fragilizada. Né? Tem um programa, aquela Andrea Vermonte, que ela vai vir aqui para Aracaju. Vai estar em Aracaju, vai estar em Aracaju agora em setembro. Setembro, sim. Então... Já recebi o convite, já. Então, tem um conteúdo que a gente fala que é ser antifrágil, né? Então, não é nós, porque a gente já recebeu... É a geração atual, é a geração atual. Então, tipo, aí hoje, nada contra, pelo amor de Deus, não é bullying, não é... Mas uma criança, né, um adolescente, ele já tem a capacidade de colocar o seu pão, manteiga no seu pãozinho. Com certeza! De fazer o seu ovinho, né, de arrumar a sua cama. De lavar seu copo, né, seu prato. De lavar o seu copo. Então, às vezes, né, essa autoproteção. Aí os pais... os pais são muito permissíveis. Estão criando uma geração disfuncional. Fraca, que vai repercutir na saúde. Então, essa pessoa vai ser muito frágil, vai ter várias situações musculares, articulares. Então, vai ter muitos problemas. Eu digo direto, quando eu vejo pessoas estudando fisioterapia, eu digo, é a profissão do futuro. Eu falei isso. Robô nenhum vai fazer o que a gente faz. Eu falei sobre tendências do futuro em 2017. Eu digo, olha, a saúde preventiva é a profissão do futuro. E a fisioterapia, ela está entre elas. Ela está entre elas. Entendeu? Em 2017, eu fui fazer uma palestra na Bahia e nós estávamos conversando sobre visão de mercado e tal. Eu disse, olha, a saúde preventiva. Na época, a empresa tinha lançado uns produtos de área de nutrição. Eu disse, olha, tendência do futuro
é a saúde preventiva. Então, se vocês entenderem que vocês não é retardar o envelhecimento, mas é procurar envelhecer com saúde. Envelhecer, a gente vai envelhecer. Agora, Exatamente. você quer envelhecer como? Saudável ou tendo que investir hoje para fazer o que você quer e mais à frente você agora ter que querer consertar as consequências das suas más escolhas? Exatamente. Antigamente existia muito a LER, né? Sim, Que era sim. lesão, né, por esforço repetitivo. E aí mudou a nomenclatura, agora é DORT, né? Doença ocupacional relacionada ao trabalho. Por que mudou, né? Esforço repetitivo. Porque eu não estou falando aqui é uma articulação. Eu estou repetindo ou não estou? Sim, sim. Eu ando, eu estou repetindo ou não estou? Eu ando. Deixou de fazer sentido, né, essa informação. Deixou, porque se fosse por, né, movimentos repetitivos, então todo o meu corpo deveria ter uma disfunção, uma doença, né? Então, essa aí mudou, né? Essa doença ocupacional relacionada ao trabalho. E hoje, né, as pessoas, tem outro estudo que fala, dados estatisticamente falando, quem não teve uma lesão na coluna vai ter, por N fatores, né? Então a pessoa diz, é porque é o coturno, é porque que eu hoje atendo a Secretaria de Segurança Pública e fala que é o coturno, que fala que é a colete, porque fala que é a farda, ou então é porque fala... não é um critério. Porque se fosse critério, todo mundo que usasse, ou todo mundo tinha que ter essa mesma doença. Diagnóstico, E no né? mesmo local, região. no mesmo segmento. Não é, né? Então, o que é? Simplesmente o seu corpo não está preparado, ou você não preparou esse corpo para exercer essa atividade. função. Qual é o meu papel? Condicionar esse corpo, olha, acorda, gramotor, memória motora, né? Motricidade fina, grossa, vamos trabalhar. Então, eu não uso mais salto porque eu tenho quer voltar a usar salto? Meus pacientes voltam a usar salto, sem precisar de fazer cirurgia. Então, a gente trabalha nisso. Lá, né? Então, a gente tem os níveis, a gente trabalha nas bandeiras, né? Tem a bandeira vermelha que a gente sabe até onde a gente vai, até onde pode ir. Mas, se for biomecanicamente falando, né? Da estrutura, de articulação, muita coisa a gente faz. Perfeito. Muita coisa boa. Então, qual é o nosso pedido para agora, né? Para esse momento, como você já disse aí que a gente já está nos minutos finais. Já mandaram aqui para mim. Então, é olhar para o seu corpo com carinho, né? Olhar para o seu corpo com carinho, porque cada músculo carrega uma emoção. Já viu que diz que nossas emoções se alojam na pele? É dessa forma. Existe uma especialidade da fisioterapia que só fisioterapeuta faz, que é a microfisioterapia. O que é a micro? Já está falando micro. Que são toques no corpo, onde as nossas emoções estão alojadas na nossa fáscia. Carla, o que é a fáscia? Vocês já compraram carne onde tem uma pelinha branca? Sim, aquela coisinha bem... bem branquinha, ali é a fáscia. Nossas emoções se alojam mesmo ali na carne. Então, a microfisioterapia, ela faz um rastreio. E a minha mão é uma ressonância magnética. Então, lá, quem faz diz que parece uma bruxaria, mas não é. É ciência, pura ciência. Pura ciência. Então, lá eu vou descobrir quando você adquiriu, em que momento, se é voltado o pai ou a mãe, descobre até o ano, certo? Porque o nosso corpo fala, mas ele fala mesmo. Tô na minha visão positiva de futuro fazer, porque é uma formação muito cara, então é um investimento aí de mais de 60 mil reais para fazer essa formação completa, né? Ela tem módulos e você vai rastreando aquilo ali. Então, olhe para o seu corpo com carinho. Quando você toca, como eu ia falar lá na frente, quando eu comecei a me perceber como pessoa, como mulher, como mãe, até a água, eu comecei a sentir no meu corpo. A água do chuveiro. Sabe o que é sentir água no seu corpo? Né? Qual foi a última vez que você parou e você se tocou? O banho de presença, né? Como a gente chama. O banho, né? No Mindfulness, né? De presença. Que você tá lá. Então, quantas mulheres hoje
são diagnosticadas com câncer de mama e quando vai ver grandinho, porque não se toca, não conhece o seu E que corpo. tudo isso está relacionado às emoções, né? Teve uma Tudo pesquisa que eu fiz isso. em 2021. Essa de, Da de fibromialgia. Emoto, ele fala sobre isso. Eu fiz É uma, enorme. eu fiz uma pesquisa em 2021 sobre algumas Masaru doenças, né, que a mulher acaba adquirindo, inclusive doenças relacionadas ao útero. É feridas emocionais com relação da relação com a mãe. Com a mãe, né? Mama também. Sabe? Então, assim, é como diz, é você realmente buscar a se conhecer, Se buscar conhecer. entender quais são os É gatilhos que estão O ativando essas conhecimento a si questões. mesmo. Então, às vezes, a gente pega pacientes lá que, né, faz atividade física, aquela musculatura. Se eu mando ficar numa posiçãozinha que é simples, a pessoa Não se aguenta, treme. não aguenta. Não, a carne se treme todo, é impressionante. Aí eu começo a rir com ele. Eu digo, rapaz, um homem desse tão grande tá se tremendo assim. O que foi aqui, homem? Eu te vinha fazer você, vinha fazer você. Eu digo, eu faço. É como né? Pilates, é como Pilates. Quando eu comecei a fazer Pilates, eu achava, né, que era uma crença coletiva, né, de que é algo. Na primeira sessão, minha filha, eu vi toda coisa. Aí, que isso é exercício de velho. Digo, venha fazer o exercício de velho. Porque não é Fica só alongar, né? não é só alongar. Vem aqueles marombados aí que eu chego lá que eu não aguenta nem. Eu digo, Não olha, faz, menino. não faz. E muitos encurtamentos não são só muscular, né? Exatamente. Não é verdade. Não é só muscular. Mas pra gente encerrar, Jaci, manda aí aquele convite, faz aquele convite para as meninas que querem passar por essa experiência dessa imersão, aprender a como ter essa consciência do que realmente está acontecendo com ela e de como ela pode ressignificar isso e caminhar para um novo momento na vida delas. Então, gente, meninas, vocês merecem navegar em paz, né? Com suavidade, navegar em águas profundas, se perceber, né? Olhar para você. Muitas vezes a gente falando aqui parece até palavras vazias. Né? Por quê? Porque ainda não foi gerado, né, essa consciência. Não, é porque é com você. Né? Minhas irmãs falavam assim, não, você tem esse conhecimento porque você pagou. Eu digo, não foi porque eu paguei, foi porque eu decidi. Né? Eu decidi não ser medíocre, não só do ter, mas do saber, né? Do entender. Então, eu sempre estou querendo aprender mais alguma coisa. E tem mesas que eu sento que eu quero ser a mais burra. Não ser a mais burra por falta de teoria, mas porque eu quero aprender. Eu quero aprender com a Ana. Eu quero sugar com a Ana. Mas eu só consigo navegar com a Ana se eu estiver no mesmo rio. Sim, Né? sim. Eu preciso entender qual é o seu ecossistema, o que é que eu posso servir para a Ana, que a Ana possa também agregar na minha vida. Então, é esse convite que eu quero fazer para vocês, de vocês navegarem, se permitirem se conhecer, entender quem vocês nasceram para ser. Não existe uma embarcação maior ou menor. Elas vão navegar no mesmo rio. Perfeito. Elas vão navegar no mesmo. O rio tá ali. E como é que elas fazem para poder tá se inscrevendo? Deixa aí o seu @, deixa aí o contato. O Instagram do Minhas Amigas a Bordo já é esse mesmo, Minhas Amigas a Bordo. O meu é o Carla Souza JC, certo? E o telefone é o 799-9858-9070. Então está lá na nossa bio, todas as informações. É importante falar também que essa imersão é toda personalizada, é inédita, certo? Onde vamos ter várias dinâmicas, vários temas muito importantes. Vamos receber vocês com o café da manhã, muito lindo, muito agradável. Vai ter um momento de network, vai ter um quadro lá que é Eu Quero Ouvir a Sua Voz. Nós precisamos ouvir, né, as histórias, né? A sua história é importante, né? Eu me importo, nós nos importamos com a sua história. A sua história tem um valor, né? E você passou por isso, não foi à toa. Então, nós queremos ouvir a sua voz. É importante também dizer que tem um kit de banho que já está incluso, que é o maiô, a canga, o chapéu, a bolsa de praia e alguns acessórios. E tudo isso está incluso. Vai lá na inscrição, chama no direct que a gente passa, se tiver alguma dúvida, muito mais informações.
Pois é, né, gente? Já viu aí? Setembro vem recheado não só de conhecimento através do CoutoCast, mas também através dessa imersão que você pode estar sendo aí uma das participantes, uma pessoa que vai viver essa experiência. Mas, ó, antes de vocês ir lá se inscrever para participar do evento, vai logo lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com tudo, porque no episódio 2 nós temos um tema também muito interessante que você vai entender um pouco mais de todo esse processo, que é as correntes invisíveis, emoções e Muito identidades. Entendeu como a sua emoção ela vai formar e fortalecer quem você realmente nasceu para ser. Levar você naquele processo de autodescoberta. Então, vem conosco, assina lá o canal, entra lá na bio também, ativa as notificações, vai lá no perfil da Carla também, tá? Segue lá a Carla, segue lá o perfil do CoutoCast no Instagram. E ó, deixa eu falar para você outra coisa. Convida todo mundo para assistir os episódios que tá vindo. Convida a galera toda para assistir a temporada de agosto, porque se você pegar a temporada de agosto e acompanhar com essa de setembro, vocês vão entender do que eu estou falando, desse processo de autoconhecimento que vocês vão viver nessas próximas temporadas. Portanto, eu aguardo vocês no próximo programa. E quero desde já, mais uma vez, agradecer a Carla, agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a GS Distribuidora, agradecer a Arte Modular, agradecer o Instituto Arte da Fé e agradecer a você que ficou conosco até agora. E já aguardando você para o episódio 2, semana que vem, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo CoutoCast. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.